Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versos de número 27 ao 49. Quem aqui já leu um texto da Bíblia que pensou assim, ai Jesus, e agora? Alguém já ficou incomodado com algum texto da Bíblia? Será que é só eu que passo por isso? O que nós vamos ler agora são textos que incomodam, porque nos desafiam a ir para um outro nível e operar nesse nível. Repita isso, tem que sair do natural e viver o sobrenatural. Existe um nível de amor que nós temos que viver, gente, que só é possível se nós de fato recebermos esse amor, que é divino, operarmos nesse amor que é divino e transbordarmos nesse amor que também é divino. Então vamos ler o texto, e quem não fez o devocional hoje já vai poder fazer agora uma boa leitura da Bíblia, amém? Diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que lhe pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Preste atenção nisso. Perguntas poderosas de Jesus. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão vocês se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão vocês se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores e esperando receber devolução integral. Amém. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dada, ou dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco
que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio repita isso, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Acompanhe a leitura. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Pai, a tua palavra foi lida, e eu sei que esta palavra é muito poderosa, e hoje nós não temos tempo, Pai, de aprofundar nesta palavra. Tamanha a riqueza, tamanho a quantidade de princípios poderosos que estão nela, mas eu sei, Pai, que é possível termos hoje aqui uma direção, com base em tuas palavras, Senhor. Peço que fale conosco, peço que ministre aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu assim oro, eu assim creio, eu assim confio, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Tem muita coisa nesse texto, tem ou não tem? Quem aqui se sentiu pego em alguma coisa nesse texto, só na leitura? Se sentiu desafiado só na leitura? É um texto muito poderoso. Mas o que eu quero falar com vocês em um primeiro lugar, para a gente se situar no que diz respeito à transformação do coração, para que a gente de fato entenda que transformados é que podemos transformar. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a condição do coração. Repita isso, condição do coração. E pode passar, João, por favor. Quando a gente fala condição do coração, a palavra de Deus, pelo menos na maioria das vezes que vai trazer a palavra coração, está se referindo à nossa mente, está se referindo ao centro das nossas emoções, está se referindo ao âmago das nossas emoções. E quando se trata da nossa mente, de forma bem simplista,
nós podemos dizer que nós temos uma separação entre mente consciente e mente inconsciente. Ou seja, aquilo que está muito aqui na parte do iceberg que é visível, e muito do que está na parte invisível do iceberg. O fato é que todos nós vivemos uma realidade no que diz respeito ao nosso coração. E essa realidade determina como a gente se comporta. Essa realidade determina como a gente pensa. Essa realidade determina como a gente escolhe o nosso caminho. Essa realidade determina como a gente decide algumas coisas na vida. E tudo isso está relacionado àquilo que eu já estou consciente e até mesmo àquilo que está no meu subconsciente. Mas a grande questão que eu quero pensar aqui com vocês, pode passar para nós aí, João, por favor, é que Jesus falou sobre pelo menos 4 tipos de solo do coração, ou pelo menos de 4 tipos em que as suas palavras chegam no coração das pessoas, chegam na mente das pessoas. E isto você depois pode ler, eu não vou ler agora. Primeiro tipo, Mateus capítulo 13, o verso 4. Nos fala justamente do quê? De uma semente que ficou, de que forma? No raso, ficou no solo, à beira do caminho. Eu sei que está pequenininho aqui, mas dá para enxergar, não dá ali, né, gente? A sementinha na beira do caminho. É uma semente boa, sim ou não? É uma semente poderosa, sim ou não? Mas, até onde essa semente alcançou? Será que vai ter bons frutos? O que vocês acham que acontece com uma semente à beira do caminho? Vai lá, abre o texto aí, vai ser melhor para vocês. Mateus 13, vamos lá. Pega aí Mateus 13. Olha que interessante, a semente é boa, a semente é poderosa, a semente é eficaz. Só que o solo em que essa semente atingiu, né, é um solo à beira do caminho. E olha que interessante. Capítulo 13, o verso 4. Diz bem assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e fizeram o quê? E a comeram. Então a semente era boa, mas infelizmente ela não conseguiu aprofundar-se no solo daquele coração, porque algo tirou a semente antes dela produzir os seus frutos. Só que a parábola continua falando também de um outro solo, que é o solo com pouca terra. Vamos ver aqui o verso 5 e 6. Olha que interessante. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Era semente boa? Era. Era uma semente frutífera? Era. Mas o solo era um solo muito bom e apropriado para que essa semente pudesse crescer e se desenvolver? Sim ou não? Não. Porque era um solo com pouca terra. Pouca terra. Terceiro tipo de solo. Um solo com espinhos. Dá uma olhadinha no verso 7, diz bem assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e fizeram o quê? E sufocaram as plantas. A semente era boa?
Era. A semente era fértil? Era. Mas o tipo do solo comprometeu o resultado daquela semente, porque era um solo cheio de espinhos. Gente, presta atenção, isso aqui tudo está falando da mentalidade de como nós recebemos a palavra de Deus. E até onde essa palavra é capaz de produzir frutos em nós. E em quarto lugar, nós temos aqui um quarto tipo de solo, que é um solo bom. E olha o que diz também aqui o verso de número 8. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Gente, primeiro vamos pensar em nós. Que solo a palavra de Deus tem encontrado no seu coração nesses últimos dias? Será que é um solo onde a semente não penetra? Onde a semente fica à beira do caminho? Será que é um solo onde a semente aprofunda só um pouquinho, mas fica no raso? Será que é um solo onde está cheio de espinhos, cheio de outras coisas? Ou será que tem sido um solo bom? Na conferência, Deus me constrangeu com uma palavra, dizendo: com maus ouvidos tens ouvido, e o coração tem ficado insensível. Se assim não fosse, vocês se converteriam e eu os curaria. Então a primeira reflexão que eu quero que vocês façam é, primeiro, a palavra de Deus é uma semente preciosa? Sim ou não? A palavra de Deus é um tesouro de valor inestimável, imensurável? Sim ou não? Então a pergunta que nós temos que responder hoje é: se o solo do nosso coração, se a predisposição mental que nós estamos nos colocando diante da palavra está digna e à altura da sua importância. E aí essa resposta só você pode dar a si mesmo ou a si mesma. E só o Espírito Santo pode revelar a você como a palavra de Deus está chegando na sua vida. Mas por que eu quero que você pense sobre isso? Porque não existe uma comunidade que ama verdadeiramente, se esta não for movida pelo poder da palavra de Deus. Se esta não se submeter ao poder e à autoridade da palavra de Deus. Se esta não entender que de fato o Evangelho é poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. Então, o que eu quero pensar com vocês? Não tem como nós transformarmos outras vidas, não tem como nós guiarmos outras vidas, se primeiro a disposição do nosso coração não está do jeito que Deus espera em relação à sua palavra. Amém, gente? Porque eu às vezes posso até receber a palavra, mas como ela está caindo num solo muito raso, o diabo vem e rouba. As tribulações da vida vêm e roubam. E depois você pode ler, Jesus, ele mesmo explica essa parábola. Ele explica o que quer dizer a semente à beira do caminho. Ele explica o que quer dizer a semente em solo raso. Ele explica o que quer dizer a semente entre espinhos. E aí, por que muita gente acaba sendo infrutífera, mesmo recebendo boa semente? Porque a disposição do solo não tem sido uma terra boa. Tem que ser terra boa para gerar frutos. Repita isso, tem
que ser terra boa para gerar frutos. Se você não recebe a palavra como uma terra boa, para que essa semente tenha a profundidade certa e gere os frutos que precisa ser gerado, acredite nisso. Qualquer coisa é capaz de roubar a palavra que Deus plantou no seu coração. E se o diabo fizer isso, se as tribulações da vida tiver isso, nós sabemos que você não vai conseguir viver aquilo que Deus espera de você. Porque tudo que nós fazemos em Deus e para Deus é pelo poder da sua palavra. Isso ficou claro para vocês, gente? Então, seguindo em frente, uma comunidade que ama, coloca para nós, João. O texto diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Isso aqui é apenas um resuminho de uma série de coisas que Jesus falou para a gente fazer. Mas o que é interessante? Ele vai dizer, olha, tem coisas que qualquer pecador faz. Tem coisas que qualquer incrédulo faz. Tem coisa que qualquer gente ruim faz. Quem aqui já viu gente ruim fazendo coisa boa? Quem já viu aqui gente que não tem nada de Deus na vida fazendo coisa boa? E aí ele vai dizer, olha, até gente ruim, gente que não presta, ama aqueles que os amam. Até gente ruim, gente que não presta, faz coisas boas para aqueles que lhes fazem coisas boas. Só que daí Jesus diz, o que nos diferencia de gente que não presta, de gente que é ruim? É o ato da gente amar quem não pode nos dar nada em troca. É o ato de servir quem não pode nos recompensar de forma alguma. É o ato de amar quem jamais seria capaz de nos amar, porque até nos vê como inimigos. E é nesse ponto, gente, que eu quero dizer para vocês que estava falando com a Ana um pouco antes aqui de iniciar o Tadel. O sentimento que eu estou tendo de que Deus quer nos aprofundar em um princípio, nos aprofundar em um entendimento, para nos levar a um outro nível que a nossa igreja precisa experimentar. Acredite nisso, nós ainda não chegamos no nosso potencial máximo. Nós ainda não chegamos no lugar de tudo aquilo que Deus espera fazer em nós e através de nós nessa cidade. E eu tenho certeza que aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, esse prédio não comporta. Só que existe algo que precisa acontecer em mim, que precisa acontecer em você, que precisa acontecer em nós, de entendimento do princípio, entendimento da palavra, que então irá nos habilitar a ir para esse outro nível. E eu diria que se tem algo que eu sinto que o Senhor quer aprofundar em mim e aprofundar em vocês, é até onde vai o nosso amor por quem não é o nosso interesse, por quem não pode recompensar esse amor, por quem não pode dar algo em troca a esse amor. E gente, não existe ato de maior amor como este de você se preocupar com o destino eterno de alguém que não é nada seu. Se preocupar com o destino eterno de alguém que não vai te recompensar em nada. E quem aqui já evangelizou pessoas e já ganhou pessoas para Jesus, de que não eram de suas famílias, sabe que experiência é essa? Porque uma coisa é você ganhar o maridão, é ou não é? Porque você pensa assim, pô, esse homem convertido vai dar bom aqui dentro de casa. É assim que a gente pensa ou não é?
Uma coisa é a gente ganhar o filho para Jesus. Pô, esse menino cheio do Espírito aqui dentro de casa vai dar bom. De certa forma, a gente pensa em fazer algo cujo resultado volta para quem? Para nós. Só que Jesus aqui, Ele está falando de um nível de amor que a gente se abstém de julgamentos, que a gente se abstém de condenações e que a gente consegue perdoar. Perdoar e perdoar. Ou seja, Ele está falando de uma entrega para quem não merece. Está falando de uma entrega para quem, de forma já até premeditada, não vai ser grato ao que você está fazendo. Só que aqui que está o grande segredo. Você não vai fazer porque o outro merece, você não vai fazer porque o outro reconhece, você não vai fazer porque o outro vai agradecer, você não vai fazer pelo resultado que você vai ter disso, você vai fazer porque você entendeu quem eu sou, quem você é. Repita isso: eu amo porque Deus me amou. Você não vai amar porque o outro vai te amar. Você não vai amar porque o outro vai te recompensar. Você vai amar porque não amar é ir na contramão de quem você é. É ir na contramão daquilo que Deus fez na sua vida. É ir na contramão da essência do seu ser e do mais profundo da sua alma. Quem está entendendo isso? Então é por isso que Jesus disse, olha, os incrédulos, os ímpios, os pecadores já amam quem gostam deles. Já amam quem faz bem para eles. Só que se nós só amarmos quem é do nosso grupo aqui, se nós só amarmos quem é da nossa célula, se nós só amarmos quem é do nosso gueto, Jesus está falando, olha, isso os pecadores já fazem. E aí o que eu quero aplicar com isso? Se nós formos uma igreja que só quer entregar comida para quem já é da igreja, Jesus está falando, os hipócritas dos fariseus já fazem isso. Quem está entendendo isso, gente? Então, se a nossa igreja quer se manter viva, nós não podemos deixar de pensar em quem está lá fora e que talvez nunca vai ser grato ao que nós estamos fazendo por eles. Mas o que nós fazemos é por quem nós somos em Cristo. E em Cristo nós fomos salvos, transformados, para também salvar e transformar outras pessoas. Quem entendeu isso, diga amém. Então, uma comunidade que ama é essa que sabe que não tem como tirar o cisco do outro, se não tirar primeiro a trave que está nos seus olhos. Coloca a imagem para nós aí, João, por favor. Esse desenho é muito ilustrativo, né? Então por que nós temos que ser transformados para transformar? Porque não tem como um cego guiar outro cego. E Jesus disse, como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, gente, por que é tão importante a coluna purê de batatas? Para a gente de fato alinhar como deve ser o nosso comportamento uns com os outros. Caso contrário, seremos uma comunidade doente. E uma comunidade doente, coloca para nós, João, por favor. Uma comunidade doente, as partículas, ou seja, a mente negativa inconsciente não pode ser removida. Então tudo aquilo que tem e que não presta dentro do coração do ser humano, nós jamais vamos conseguir remover. Por quê? Somos nós com uma trave imensa no olho, tentando tirar um cisco que está no olho do outro. E aí o que acontece? Uma comunidade doente vive machucando um ao outro. Uma comunidade doente vive relacionamentos superficiais e não são abertos um ao outro. E não há transformação no coração e na mente dessa pessoa. Faz sentido isso, gente? É assim ou não é?
Você pode ter certeza que um casamento doente vive essa realidade. Uma família doente vive essa realidade. Uma equipe no ambiente de trabalho vive essa realidade. Uma célula vive essa realidade. Uma igreja vive essa realidade. E olha que interessante aqui a imagem. O dedinho em rixe apontando. A pessoa desesperada. Só que olha os olhinhos daqueles 2 colegas ali querendo ganhar aquela alma para Jesus. Vai ganhar aquela alma para Jesus? O que vocês acham? Não vai. Mas olha que diferente quando nós entendemos o que é uma comunidade do amor. E do amor que vem de Deus. Coloca para nós, João, a comunidade do amor ágape. É totalmente o contrário. As partículas, a mente negativa inconsciente podem ser removidas. O cisco é removido. E acontece cura uns aos outros, relacionamento transparente, aberto uns aos outros, e a transformação acontece. É diferente essa imagem da outra? O que vocês acham? E gente, é isso que nós precisamos incorporar na nossa vida, no dia a dia, na nossa célula, e principalmente nessa coluna Natanael. Então, volta lá aquela imagem, João, por favor, da comunidade doente. Uma coisa que jamais pode acontecer na célula é esse ambiente aqui, de pessoas com traves enormes em seus olhos, tentando tirar o cisco que está ali no olho do convidado, no olho do fruto, no olho da pessoa que está ali. Agora coloca a outra imagem. Como que é a outra imagem de uma comunidade cheia de amor para dar? Olha o acolhimento, olha a integração, olha como é diferente, gente. A imagem fala por si só. Qual célula você gostaria de participar? Sinceramente, é a anterior ou essa aqui? Essa aqui, não é? E qual célula vocês acreditam que o fruto de vocês vão gostar de participar? É dessa, que flui no amor, Então eu quero, em terceiro lugar, falar sobre a importância da renovação da mente. Coloca para nós, João, por favor. Olha o que Jesus disse no verso 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. E aí a pergunta que não quer se calar: o que você tem tirado do seu coração ultimamente para dar para as pessoas? Jesus disse que existe um homem bom e um homem mau. O homem bom, ele tira o tesouro que está lá no seu coração e ele traz isso para fora. Mas o homem mau faz o quê? Também tira aquela coisa ruim que está no seu coração e traz para fora. E é muito possível que você já conheceu gente assim. Gente que quando abre a boca, só vem tesouro. Mas também gente que quando abre a boca, só vem coisa ruim. E gente, a palavra que Deus trouxe para nós nesse domingo tem esse foco, que é Deus ativando em nós uma voz profética. E a voz profética é essa que vai lá no coração, pega o que é bom e transforma isso num tesouro para trazer para o seu meio, para a sua realidade. Isso aqui é uma matemática do Espírito Santo que não falha. A boca fala do que o coração está cheio. E do que teu coração está cheio nessa coluna Natanael? Então o que vai acontecer? Tem gente que não vai ter o que dar nessa coluna, porque o coração não tem o que dar. Mas tem gente que o coração está cheio de tesouro para ser compartilhado. E isso não precisa fazer esforço. Repita isso, gente. O trabalho que eu vou executar na coluna Natanael não exige esforço.
Porque você só vai transbordar daquilo que já está cheio em você. Tem gente que vai ter tesouro para transbordar. Mas tem gente que talvez vai ter que se abrir para receber sementes de Deus, num solo bom, e ter o que dar. Quem está entendendo isso? Um exemplo muito claro. Quem esteve na conferência e recebeu tudo que Deus entregou, o que vai acontecer agora? Está cheio de coisa boa para entregar. Mas quem não esteve e ainda nem buscou ouvir o que for ministrado aqui, está flutuando. Ai, o que eu vou fazer? Como que vai ser com a minha célula? Não sei o que eu faço com a minha célula, a coisa não anda. Mas por quê? Não recebeu a semente. Faz sentido o exemplo, gente? Então, o que é importante entender? Que talvez alguns estejam conscientes dessa realidade, mas outros estejam inconscientes, porque o nosso coração, ele tanto tem a parte que está consciente, como tem a parte que está inconsciente. Então, uma coisa importante, 2 ações que você precisa trazer clareza. Coloca para nós, João, por favor. Primeiro, remova os velhos e negativos pensamentos da sua mente consciente. Nós vamos entrar numa coluna agora, gente, que conscientemente você pode colocar um filtro e começar a eliminar aquilo que você já tem consciência. Não precisa querer procurar agulha no meio do palheiro. Existem coisas que você já tem clareza que não está legal. Nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Então é simples, começa por aquilo que já está claro. E remove os velhos e negativos pensamentos da sua mente. Agora, aquilo que está no inconsciente, não se preocupe. Apenas implante a palavra de Deus na sua mente inconsciente e ela limpa o que está sujo. Ela resolve o que não está resolvido. Porque a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela vai lá no inconsciente. E corta para cá e corta para lá. E de repente você fala, meu Deus, eu estou tão diferente. É a palavra que entrou onde tinha que entrar. Jesus, o que aconteceu comigo? Que ânimo é esse? Que avivamento é esse? Nem sei o que aconteceu. A palavra chegou lá onde tem que chegar. Amém, gente? E aí, para concluir, pratique fielmente aquilo que você já tem clareza que é a vontade de Jesus para você. Porque Jesus, ele disse, olha gente, vocês dizem Senhor, Senhor, mas não estão fazendo o que eu mando. Será que isso é possível acontecer nos dias de hoje, gente? O que vocês acham? Jesus dar uma ordem clara, um direcionamento claro, nós chamarmos Ele de Senhor, Senhor, cantarmos para Ele Senhor, Senhor, dizer para Ele, há um fogo que arde no meu peito, que não me dá descanso, né? Só que na hora de pegar firme não pegar. Será que isso é possível nos dias de hoje ou era só lá no tempo de Jesus? O que vocês acham? Alguém já viu alguma célula passando por isso? Alguém já viu algum cristão passando por isso? Sim. E o que eu quero que vocês entendam? Talvez não é nem maldade da pessoa. Não é nem que a pessoa não queira. É porque ela está há tanto tempo sendo um solo ruim para a semente de Deus, que ela não consegue corresponder à altura. Só que daí Jesus deixa claro, quem ouve e coloca em prática, vai ser semelhante a qual casa? Uma casa que teve fundamentos profundos, sólidos. Essa casa não teve luta, não teve prova? Teve. Só que quando veio a enchente, quando vieram os ventos, o que aconteceu? A casa permaneceu firme. Mas por outro lado, aquele que ouve e não coloca em prática, o que vai acontecer? O vento vai vir,
a correnteza vai vir e a casa vai desmoronar. E repita isso, um dia a casa cai. Cai ou não cai, gente? Cai. Então, nós vamos ter provas e desafios da vida, mas os ensinamentos de Jesus é tudo que nós precisamos como fundamento para tudo que nós somos como igreja, para tudo que nós fazemos como igreja e para tudo que nós vamos conquistar como igreja. Posso ouvir um amém? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo assim tudo nos mínimos detalhes hoje? Porque, repita isso, quando a visão é clara, quando há entendimento, eu posso não gostar, mas se eu entender, vai dar certo. Amém, gente? Então, para nós concluirmos, tudo que eu falei aqui é para fundamentar algo que eu não quero viver sozinho. Porque para mim já está claro que a obra a ser feita é pesada demais para quem? A obra a ser feita é pesada para quem, gente? Para os solitários. Mas ela é na medida certa para quem caminha em comunhão e concordância. E, gente, coluna purê de batatas é nós nos unindo, é nós vencendo os inimigos da unidade. É a gente aprofundando o nível da nossa concordância, fazendo morrer o eu, o ego, sendo humilde, sendo vulnerável, sabendo que o projeto todo é muito mais importante do que os meus projetos e os meus interesses pessoais. A gente se quebranta para viver uns aos outros. Só que isso tem um propósito. É que a gente sabe que aquilo que alguém faz sozinho tem um impacto. Mas aquilo que a gente faz junto, o impacto é incomparável. É assim ou não é, gente? É. Quando a gente faz junto, até quem está fraquinho tem resultados incríveis. Porque vai junto na mesma onda, vai junto no mesmo movimento. É diferente. E aí, nesse sentido, gente, é que a partir desse próximo domingo, nós vamos entrar no ambiente da coluna Natanael. E eu quero compartilhar com vocês, isso já está no compartilhamento que eu coloquei hoje lá no grupo. E eu quero dizer para vocês então, de forma bem rápida e objetiva, coloca para nós, João, coluna Natanael. O que a gente faz nessa coluna, gente? Nós oramos, jejuamos, aplicamos amor e fazemos o quê? Convidamos. Pega esse dedinho assim, e não com a trave no olho, com o olho cheio de amor, e aponta para quem está na direita ou na esquerda e diz assim: Deus vai te usar poderosamente, irmão. Exatamente. E pode apontar e pode falar assim: você vai jejuar por mim. Gente, essa coluna, entenda isso, não tem como salvar uma alma sequer, se não for por uma ação sobrenatural de Deus. Não é possível converter um coração de um homem incrédulo, se não for por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos entender o que é estar neste lugar de oração, nesse lugar de jejum, nesse lugar de amor, nesse lugar de convite. E tem pessoas aqui que são especialistas em uma e outra coisa. E aí o que nós precisamos fazer? Aproveitar a nossa unidade para explorar o que a gente tem de melhor um do outro. Por exemplo, quer aprender a convidar pessoas? Conversa com a Tânia. É assim ou não é, Tânia? Pensa numa pessoa que convida facinho e traz facinho as pessoas. Troca uma ideia. Como que você faz, Tânia, para ser tão convincente assim na hora de convidar alguém?
Já tenho, por outro lado aqui, gente que é especialista em jejum. Conversa com essa pessoa. Por exemplo, o seu Leonel mesmo jejua do churrasco. Estou brincando. Mas, gente, nós temos aqui pessoas que podem contribuir para você viver o melhor da oração, do jejum, do amor. Troquem figurinhas. Querido líder, como que você aplicou amor? Quais foram as estratégias para impactar vidas com amor? Gente, é o momento de nós transbordarmos o amor, a ponto de constranger quem aqui a gente quer ganhar para Jesus. Amém? Células. A partir do próximo domingo, o que me veio ao coração, pode colocar por favor, João, é que todas as células terão um viés evangelístico. Primeiro porque as mensagens serão evangelísticas. A partir do próximo domingo, eu vou pregar para quem não é da igreja. Então, por exemplo, quem aqui é pescador? Quem pesca? Só você, Júnior? Camila, olha, eu sabia que tinha uma mulher aqui virtuosa. Para cada tipo de peixe tem um tipo de isca. E aí não tem como pegar peixe que é de mar bravio lá fora, com isca de peixe de aquário. O peixe de aquário come aquela comidinha gostosinha que é colocada ali, é assim ou não é? Mas aquele peixe lá, arisco do mar bravio, a gente vai ter que jogar ali uma cevinha. Você sabe o que é ceva? O engodo, né? Aqui o pessoal fala assim, o engodo, né? Para atrair o peixe, né? E tem que colocar uma isca bem atrativa, caso contrário ele não morde. O Júnior ficou desesperado na última pescaria que a gente foi, porque encheu de peixes enormes, dourados, a gente jogava a isca, ele ia, cheirava e não pegava. Foi assim ou não foi? Que desespero, gente. Uns 100 dourados em volta do barco, a gente jogava a isca, ele vinha, cheirava e não pegava. Não adianta, a isca tem que ser a certa. E eu estou orando desde já para que o Senhor me dê a isca certa, para a pessoa que você vai trazer aqui no domingo, para as nossas celebrações. E que essa isca não seja certa apenas para aqui, para esse ambiente, seja certa também lá para a sua célula, onde você também vai estar orando e pensando estrategicamente em quem vai dar um testemunho, onde você vai estar pensando estrategicamente como trazer mais convidados, onde você vai estar pensando estrategicamente como vai acolher esse convidado. Gente, célula extremamente evangelística, o centro são os convidados. E quem esteve na conferência, o pastor Bruno deu aqui uma aula perfeita sobre a célula Repleplé Fogo Puro de Jeová, né? Aí, ó, tá vendo? Zé Cabelinho, né? Cana Brava. E como que é o ladrão de galinha, o nome dele? O Zé Galinha. E o pior que as histórias revelou o passado deles, gente. Vocês não sabem disso, viu? Do Diego não tem certeza, mas o Cana Brava tem certeza que tem aí uma carinha aí. O outro ali então nem se fala, viu? Essa carinha ali bonitinha ali, não sei não, viu? Isso aí tinha planos bem naquele estilo lá. Só que a gente viu um exemplo muito claro de uma célula que integra quem está chegando novo e de uma célula que retrai quem está chegando novo. Então, células extremamente evangelísticas, quando eu trago essa perspectiva, é que você tem que pensar, essa célula não é para nós que já estamos aqui. Essa célula é para os nossos convidados. E pensando que é uma célula para os convidados, você vai ter que ser estratégico para eles. É assim ou não é, gente? Se você vai fazer uma comida para um convidado na sua casa, você vai fazer uma comida que você gosta ou a comida que o convidado gosta? Como que é? Quando vocês me chamam lá para comer na casa de vocês, o que vocês fazem? A comida que vocês gostam ou aquela que eu gosto? Não sabe porque não me chamou, né? Amém, gente? A sua célula está ungida por Deus para ser extremamente evangelística. Porque esta é uma razão da existência dela. Este é um dos DNA dela. Posso ouvir um amém? Terceiro, cultos
transformação. Eu pedi para Deus um tema para o culto da colheita que nós vamos fazer. E nós já trabalhamos com o culto de gratidão e já trabalhamos com o culto celebrando amizades. Só que dessa vez em oração Deus me trouxe muito forte a palavra transformação. Então nós vamos ter cultos com o título transformação, com o tema transformação. E por que eu digo cultos? O que me veio na visão é que nós vamos ter um culto transformação para adolescentes, nós vamos ter um culto transformação para jovens, nós vamos ter um culto transformação só para mulheres, nós vamos ter um culto transformação só para homens, e vamos ter um culto transformação para toda a igreja e convidados. Posso ouvir um amém? Você consegue já visualizar o que vai acontecer nesses cultos, gente? Eu já consigo ver a homarada aqui no Repleplé de Jeová, vivendo coisa tremenda e ganhando alma para Jesus. Consigo ver aqui os adolescentes fazendo coisas tremendas aqui, os jovens fazendo coisas tremendas aqui. As mulheres então não quero nem imaginar, porque vão arrebentar a boca do balão nesse lugar. Vai ou não vai, Roseli? Cadê a Rose? Tenho certeza disso, irmãos. Então eu já coloquei no compartilhamento de hoje uma sugestão de data para cada culto acontecer. Dia 12, culto de mulheres. Dia 19, culto de homens. Dia 27, culto de adolescentes e culto de jovens. E dia 28, culto transformação com toda a igreja e nossos convidados. Posso ouvir um amém? E hoje nós já estamos lançando também o encontro com Deus 12 horas. Precisamos fazer alguns ajustes de data por conta de programação da região, mas ficou bom. Feriado do dia 21 de abril. Vai ser uma quarta-feira, bem no meio da semana. Não dá para você viajar, não dá para você ir para a praia, não dá para você querer fazer as voltinhas. É um dia para você consagrar para Deus. E nesse dia nós vamos fazer um encontro muito impactante nessa igreja, para quem ainda não conhece a Jesus, para as pessoas que serão alvo dos nossos frutos. Essa semana o pastor Lucas já vai dar uma renovada na nossa árvore, e domingo nós vamos lançar aqui, para as pessoas colocarem os nomes dos seus frutos. Amém, gente? E aí então, dia 21 acontece o encontro com Deus, e no dia 25 acontece o batismo nas águas. Com tudo que eu falei aqui, eu já tenho uma imagem construída na minha mente. Mas eu gostaria que você também construísse essa imagem de como vai ser o mês de março e também o mês de abril, onde nós vamos transbordar do amor de Deus que foi derramado sobre nós. E por que eu acredito que nós vamos transbordar de algo divino? Porque nós não vamos fazer o que o incrédulo faz. Nós não vamos fazer o que gente ruim faz. Porque gente ruim, gente incrédula e pecadora ama quem os ama. Faz coisas boas por quem faz coisas boas a eles. Nós vamos se importar com quem ninguém mais se importaria. Porque o nosso coração se aproximou do coração de Jesus. E a gente sabe que aquela alma para Jesus tem muito valor. E a gente sabe que uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Vamos salvar marido, esposa? Vamos. Vamos salvar filhos? Vamos. Vamos salvar o vovô, vovó, titia, titio? Vamos. Vamos salvar amigos? Vamos. Só que nós vamos enxergar também quem a gente não sabe o nome, quem a gente não sabe a história, quem a gente não sabe o que tem por trás daquela vida. E nós vamos transbordar daquilo que Deus já nos deu. Posso ouvir um amém? Pode passar, culto especial de Páscoa, passou ali, né, já, né? Então, na Páscoa, irmãos, nós pretendemos aqui no domingo também fazer um culto evangelístico, o tema já é propício para isso, né? A Páscoa é altamente evangelística. Então, eu creio que tanto março como abril, tudo bem planejado estrategicamente, e que a gente sabe que a principal estratégia de Deus somos eu e vocês. Porque Deus unge pessoas, e se Ele ungir pessoas, os métodos dessas pessoas serão ungidos. Amém?
Então por hoje seria isto. Não sei nem que horas são, mas eu espero ter me feito compreendido por vocês. E quem compreendeu a mensagem, diga amém.